No ano de 1822, enquanto as ruas do Rio de Janeiro fervilhavam em incertezas, uma figura solitária se movia nas sombras, seus passos ecoando o peso de um destino. Não era apenas um príncipe regente, mas um homem dividido, prestes a rasgar os laços com o passado e forjar uma nação. Dom Pedro I, aquele que viria a ser o primeiro imperador do Brasil, guardava um segredo que poucos ousavam sussurrar. Um juramento silencioso, uma lealdade que ia além da coroa. Seria possível que o grito às margens do Ipiranga tivesse sido ecoado não apenas por sua voz, mas por uma irmandade invisível, tecida nas entranhas do poder e da conspiração. Mergulhe conosco, pois, nas profundezas da história, onde a luz da verdade se mistura com as sombras da maçonaria. A história oficial nos conta sobre um jovem príncipe impetuoso e carismático, que, pressionado pelas circunstâncias e pela vontade popular, declarou a independência. Mas os bastidores do poder raramente são tão lineares. Documentos históricos, cartas cifradas e registros de reuniões secretas revelam um cenário muito mais complexo, onde a maçonaria brasileira, ainda em seus primórdios, desempenhou um papel que a historiografia tradicional preferiu por muito tempo ocultar. Para entender a dimensão desse segredo, precisamos voltar um pouco no tempo para os primeiros anos do século XIX, quando as ideias iluministas e os ideais de liberdade começavam a fermentar as mentes dos mais influentes homens do Brasil colonial. A maçonaria chegou ao Brasil de forma discreta, trazida por comerciantes, militares e intelectuais que haviam tido contato com as lojas maçônicas europeias. No início, atuava na clandestinidade, seus membros reunindo-se em sigilo, trocando ideias proibidas pela coroa portuguesa e pela Igreja Católica. Essas reuniões não eram meros encontros sociais, eram caldeirões de pensamento, onde se discutia política, filosofia e, acima de tudo, o futuro do Brasil. A semente da independência, muito antes de germinar em grandes manifestações, foi cultivada em salas escuras, iluminadas apenas pela chama de uma vela e por mentes que ousavam sonhar com um Brasil livre. O príncipe Dom Pedro, ainda jovem, mostrou-se receptivo a essas novas ideias. Sua formação, embora real, tinha lacunas que o contato com intelectuais e maçons ajudou a preencher. Ele era um homem de seu tempo, mas também um visionário, e percebia que a velha ordem estava ruindo. Mas, como um membro da realeza, herdeiro do trono português, poderia se envolver com uma sociedade secreta que pregava a liberdade e, em muitos casos, a república. Aqui reside o primeiro grande paradoxo. A maçonaria, com sua estrutura hierárquica e seus rituais simbólicos, oferecia um senso de pertencimento e propósito que talvez faltasse à vida protocolar da corte. Oferecia uma rede de contatos poderosa, uma irmandade que transcendia as barreiras sociais e políticas. Em 1822, a pressão por parte de Portugal para recolonizar o Brasil era imensa. As cortes de Lisboa exigiam o retorno de Dom Pedro e a situação política no Rio de Janeiro estava à beira do colapso. Foi nesse cenário de efervescência que a maçonaria, já consolidada e com ramificações em diversas províncias, emergiu como uma força política decisiva. A grande loja maçônica do Brasil, sob a liderança do grão-mestre José Bonifácio de Andrada e Silva, um dos maiores intelectuais e estadistas brasileiros, tornou-se um centro nevrálgico da conspiração pela independência. José Bonifácio, ele próprio um maçom influente, via em Dom Pedro a figura central para a concretização de um Brasil independente, mas sob uma monarquia constitucional, um modelo que a maçonaria frequentemente apoiava. Os registros indicam que Dom Pedro foi iniciado na maçonaria em agosto de 1822, sob o nome simbólico de Guatimozin, uma homenagem ao último imperador asteca, símbolo de resistência.
A cerimônia, secreta e carregada de simbolismo, teria ocorrido em um local discreto, longe dos olhos curiosos da corte e dos espiões portugueses. Sua entrada na ordem não foi um ato meramente protocolar. Foi um juramento de lealdade a princípios que, a partir daquele momento, se entrelaçariam com seu próprio destino e com o destino da nação. Ele, o príncipe herdeiro, agora era também um irmão, um igual entre seus pares, comprometido com a causa da liberdade e do progresso. Mas por que Dom Pedro, com todo o poder da coroa, buscaria a maçonaria? A resposta está na necessidade de apoio e legitimação. A maçonaria, com sua vasta rede de membros influentes, militares, políticos, comerciantes, intelectuais, oferecia um suporte crucial. Ela podia mobilizar recursos, difundir ideias e, mais importante, garantir a adesão de figuras-chave nos diversos cantos do império. A independência não seria apenas um ato de um homem, mas o resultado de um movimento coordenado, e a maçonaria era o motor oculto dessa coordenação. O famoso Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro declarou que permaneceria no Brasil, é frequentemente retratado como um ato de bravura individual. No entanto, documentos da época revelam que a decisão foi fortemente influenciada por uma série de manifestações e petições orquestradas por maçons, incluindo José Clemente Pereira, que entregou ao príncipe um manifesto com milhares de assinaturas. A maçonaria não apenas incentivava, ela organizava a vontade popular. A tensão aumentava a cada dia. As ordens de Portugal tornavam-se mais agressivas, exigindo a submissão total do Brasil. Em setembro de 1822, Dom Pedro estava em viagem a São Paulo quando recebeu as últimas cartas das Cortes de Lisboa, que anulavam as decisões brasileiras e exigiam seu retorno imediato. O cenário era de ultimato. Foi nesse momento crítico, segundo relatos históricos e depoimentos de maçons da época, que José Bonifácio, em correspondência secreta, teria instado Dom Pedro a tomar a decisão final, a romper os grilhões. A maçonaria não apenas o apoiava, ela o impelia para a ação. O Grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, é o ápice dessa escalada. A imagem de Dom Pedro cavalgando e bradando independência ou morte é icônica, mas por trás dessa cena grandiosa estava a vasta teia de influência maçônica. A própria comitiva que o acompanhava incluía maçons proeminentes. A decisão não foi tomada no vácuo, mas como a culminação de meses de articulação, conspiração e juramentos secretos. O imperador maçom estava, enfim, revelado em seus atos, mesmo que seu vínculo com a ordem permanecesse nas sombras para a maioria da população. A maçonaria, todavia, não era um bloco monolítico. Internamente, havia divergências. Enquanto alguns defendiam uma monarquia constitucional, outros, mais radicais, sonhavam com uma república. Essa divisão ficaria evidente nos anos seguintes, com a maçonaria desempenhando um papel crucial tanto na consolidação do império quanto nas revoltas que o desafiaram. Dom Pedro, como imperador e maçom, viu-se no centro dessas tensões. Ele era o elo entre a tradição monárquica e os ideais de liberdade, um equilíbrio delicado que exigia habilidade e, por vezes, autoritarismo. A relação de Dom Pedro com a maçonaria, no entanto, não foi isenta de conflitos. A ordem que o ajudara a ascender também se tornou uma voz crítica. Em 1823, Dom Pedro I, já imperador, chegou a fechar as lojas maçônicas, temendo que a crescente influência da ordem pudesse minar sua autoridade. Isso demonstra a complexidade da situação. A maçonaria era, ao mesmo tempo, aliada e potencial adversária. Era uma força que ele precisava para a independência, mas que, uma vez alcançada, poderia desafiar seu poder.
A ironia é que a mesma irmandade que o elevou também representava uma ameaça à sua soberania absoluta. A história de Dom Pedro I e a maçonaria é um testemunho da influência das sociedades secretas na formação das nações. Não se trata de uma teoria conspiratória simplista, mas de um reconhecimento de como redes de poder e ideologia subterrâneas moldam os eventos históricos. A maçonaria, com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, forneceu o arcabouço intelectual e a rede organizacional para que a independência do Brasil pudesse se concretizar. O juramento de Dom Pedro às margens do Ipiranga não foi apenas um juramento à pátria, mas também, de certa forma, um eco dos juramentos feitos em lojas maçônicas, onde a liberdade era o grito mais alto. A figura de Dom Pedro I, o imperador maçom, nos convida a olhar para a história com outros olhos. Não apenas para os eventos grandiosos e as figuras proeminentes, mas para as forças ocultas, os acordos secretos, as mãos invisíveis que movem os fios do poder. A independência do Brasil, um dos momentos mais cruciais de nossa história, não foi um raio em céu azul, mas o resultado de um longo e complexo processo, onde a maçonaria desempenhou um papel central, muitas vezes negligenciado. O que mais a história oficial nos esconde? Que outras verdades estão enterradas sob o peso do tempo e da narrativa conveniente. A influência de sociedades secretas não se restringiu à independência. Ela ecoou por todo o Império e chegou até a República, moldando decisões e destinos de formas que ainda estamos começando a compreender. A verdade é que a história do Brasil é muito mais rica e misteriosa do que nos contaram. Se você se sente atraído por esses segredos que moldaram nossa nação, se a curiosidade sobre as entranhas do poder e as tramas ocultas te instiga, então você encontrou seu lugar. Aqui no História nas Sombras, desvendamos esses mistérios, revelando as conexões que a historiografia tradicional preferiu manter no escuro. As perguntas que ficam no ar sobre Dom Pedro I e sua irmandade secreta são apenas a ponta de um iceberg muito maior. Que outros imperadores, presidentes e figuras históricas tiveram seus destinos entrelaçados com juramentos e rituais desconhecidos? O que mais foi decidido em salas escuras, longe dos olhos do povo? A verdade está lá fora, esperando para ser descoberta. Não perca os próximos capítulos dessa saga. Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar desvendando conosco os segredos que as sombras guardam.